Beleza. Boa noite, obrigado por aceitar bater um papo sobre isso. E apresento para quem ainda não conhece, este é o Dr. Renato Mancini, além de um grande amigo, uma enorme referência em psiquiatria e um expert em doenças crônicas, que além de psiquiatra, ele é um clínico geral, né? A gente fez residência de clínica juntos. A maioria das pessoas não sabe, porque a maioria das pessoas não sabe que eu me formei em clínica médica, né? Porque como eu trabalho com psiquiatria, poucas pessoas sabem que antes disso eu estudei clínica médica e exatamente por isso eu acabo atendendo muitos pacientes psiquiátricos com doenças clínicas. Então eu vou apresentar para o meu público, vou te apresentar porque você é minha referência, né? Não tem outra pessoa que faz tão bem dermato. Eu acho que de tudo, né? Você faz, me fala o que você não faz de dermato. Né? Acho que você faz tudo. Desde estética até. Mas quem faz mais estética é a Denise, né? Tua esposa, né? Estética toda com ela, cara. Estética é uma coisa que não mexo. Não é a tua praia. E como é que você quer, você que pilota, como é que você quer fazer, quer pegar a pergunta que o pessoal fez, quer pegar a pergunta que você vê mais na clínica? Então, como eu sou um novato nisso, mas putz, é um prazer conversar com você sobre isso, eu acho que vale uma introdução, né? Eu trabalho muito com psoríase e hidradenite supurativa, que eu brinco que são duas filhas que eu tenho, e a psoríase, que é o que deu foco para a conversa de hoje, é uma doença que ela tem um fardo social muito grande. Então a pessoa começa a ter as lesões de pele, e com essas lesões, o mecanismo de defesa que normalmente as pessoas têm é começar a se expor menos. Então ela começa a usar blusa de manga comprida, gola fechada, e começa a ter menos relacionamento pessoal. Aí quando a gente vai ver, a pessoa está trancada em casa, se escondendo do mundo, porque isso causa uma rejeição muito grande. E o fardo social tem uma implicação na parte psiquiátrica gigantesca. Renato, a gente está vendo, Wagner, a gente está vendo isso na pandemia. Eu acho que para quem não tem a doença, o jeito mais fácil de entender é o que está com todo mundo agora na pandemia, né? Se você perguntasse para a maioria das pessoas o que aconteceria se eu restringisse, eu não estou nem falando de trancafiar, estou falando de restringir a sua vida social por 6 meses, né? O que aconteceria, né? A maioria das pessoas diria, ficaria um pouco entediado, né? E só, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente fechou todo mundo em casa umas 2 semanas, e depois foi reabrindo, agora está fechando um pouco, mas café em casa, mas elas ficaram mal. O pessoal ficou estressado, o pessoal ficou deprimido, o pessoal ficou mal, né? Agora imagine uma pessoa que tem uma doença que não dura 6 meses, né? Ela dura muito tempo. Então, o impacto em saúde mental de você ter essa restrição social é gigantesco. Isso sem falar numa série de outras implicações, né? De ter vergonha, né? Imagina isso num relacionamento amoroso. É muito grande o impacto. E tem uma coisa assim, Renato, quando te procuram para isso,
que você pensa em relação a como que o paciente lida com esse fator de aversão, de preconceito, que é uma coisa que gera muito quando a pessoa tem essas doenças de pele? Educação, e para as pessoas que têm aquela doença, quanto para a população geral, no sentido de diminuir o preconceito e diminuir a discriminação, né? Eu costumo perguntar, quem me conhece, como fazer para as pessoas, tá dando uma para geral, tá dando uma travada, tá dando uma picotada, tá difícil de entender. Peraí, deixa eu ver se eu mudo para melhor. Vamos ver se agora melhora. Eu mudei aqui. Melhorou a definição, então deve melhorar. E aí? Como é que se lida com esse preconceito? Então, uma das coisas que eu pergunto, uma das coisas que eu falo muito no consultório, as pessoas que, meus pacientes sabem, uma pergunta que eu costumo fazer muito é: qual é a pior dor do mundo? E é uma pergunta que as pessoas não entendem o que eu quero dizer, obviamente, né? Mas o que eu quero dizer, a resposta da pergunta, a pior dor do mundo é a minha, né? E tudo bem a pior dor do mundo ser a minha, porque aqui não é minha, tem que ser, a pior dor do mundo tem que ser a minha mesmo. Então, a partir do entendimento de que o sofrimento de cada um é incompreensível, né? Eu tenho que, primeiro, respeitar a dor de cada um e não deixar aquilo procurar maneiras de não deixar aquilo me abater, né? Muitas vezes a vergonha relacionada a uma doença dermatológica vai até me ajudar a ver quem que tem preconceito e quem não tem, né? Quem que vai me aceitar quando eu estiver em atividade da minha doença ou não, né? Ou quem que vai ser gentil ou quem vai ser rude, né? Então, o ponto inicial é psicoeducação, é educação, né? É explicar para o paciente, para os pacientes, é explicar como é que a doença funciona, né? E desenvolver estratégias para lidar com essa percepção de vergonha, né, de retraimento social, e para a população geral de explicar o que é doença, que não é contagioso, né, e até de etiqueta, né, porque assim, quem que fica falando da pele do outro, né, mas existe esse componente da dor, é importante, né, assim, o cara que usa óculos acha que óculos, não, principalmente criança, né, ou adolescente, quando tem que usar óculos, ele acha que óculos é a coisa mais feia do mundo, que todo mundo vai zoar ele por causa do óculos. Você perguntar para ele, usar óculos é muito pior que ter psoríase, né? E a gente tem que dar valor para a dor dele, né, até para ele conseguir superar essa dificuldade. Então, você pegou um ponto que eu acho legal, que assim, é especialmente difícil manejar e difícil percorrer isso com o paciente, quando o paciente teve isso na adolescência. Eu vejo que muitas vezes eu acho que isso deixa algumas certas formas de cicatriz. Como que a família, com o caso desse adolescente, o caso criança, pode ajudar a minimizar? Lógico, a primeira coisa é tratar, mas enquanto a gente ainda tem isso, quais são os sinais, o que pode ser sinal de alarme? Como que você dentro da psiquiatria, como que você vê isso? Eu vejo isso muito através de perfil de personalidade. Se eu pedir para você se descrever em 5 palavras, Wagner em 5 palavras, talvez você me fale coisas do tipo estudioso, CDF,
bem-humorado, brincalhão, pai, né, médico, você provavelmente vai me falar coisas assim, né? Se eu fizer a mesma pergunta para uma modelo, talvez ela me responda magra, alta, morena, olhos azuis. Talvez ela me descreva menos características relacionadas a perfil de temperamento, gostos e preferências pessoais e mais relacionadas à imagem dela, né? Então, quanto melhor estruturada está a personalidade daquele indivíduo, daquela pessoa, no sentido de características não físicas, menos aquela doença dermatológica vai impactar tanto no humor, no bem-estar, quanto na sociabilidade daquela pessoa, né? Ao longo do último ano, toda vez que eu ia cortar o cabelo, o meu barbeiro falava para mim: doutor, você está ficando careca, hein? Você está perdendo o cabelo, hein? E eu não dava muita bola para ele. Nos últimos meses eu comecei a concordar com ele quando eu ficando meio careca. Acho que não dá para ver ainda, espero não dar para ver ainda, mas a questão é que se eu ficar careca, quando isso acontecer, isso não vai me fazer me sentir menos Renato. Eu vou continuar sendo Renato, eu não vou sair menos na rua, careca, não vou tirar menos foto, entendeu? Então, porque para minha personalidade, se eu tirar a barba, raspar o cabelo, não muda quem eu sinto que eu sou. Para o adolescente é muito mais difícil isso, né? Porque tem aquela coisa de ser aceito pelo grupo. E assim, para quem está de fora, para o familiar, mesmo não sendo criança, o que é um sinal de alarme para buscar apoio psiquiátrico, psicológico? E, aliás, até qual que é a divisão dos dois? Quanto que é para o psicólogo, quanto que é para o psiquiatra? Então, tem um preconceito muito grande, né, em relação ao atendimento de saúde mental, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Acho psiquiátrico pior ainda, né? Psiquiátrico é o médico do louco, né? Assim, é o que as pessoas falam, né? Então, tem um preconceito muito grande. Como se o cérebro não fosse um órgão do organismo igual a todos os outros, né? Quer dizer que dá pau no coração, no pulmão, no rim, no intestino. Agora o cérebro não. O cérebro não falha, né? Nunca. Né? Vídeo pandemia, falhou de todo mundo, né? Então tem um preconceito muito grande. Na maioria dos casos, o ideal é ter uma primeira avaliação do médico psiquiatra para ele fazer o diagnóstico. Na maioria dos casos, o médico vai falar, uma situação tal e tal, e a maioria dos casos vai tratar com terapia, né? Um tratamento psicológico, não vai precisar medicar, né? Medicar minoria dos casos. Então não precisa ter medo de médico psiquiatra, leva um psiquiatra, o psiquiatra avalia, faz o diagnóstico, e aí ele encaminha para o tratamento mais adequado, né? Que na maioria das vezes vai ser atendimento psicológico mesmo. Em relação aos sinais de alarme, eu acho que tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a performance acadêmica, a performance escolar. A criança ou adolescente estava indo bem na escola, começa a ir mal. Do nada, puta sinal de alarme, né? Tem que olhar. Isso não existe. O cara que ia bem e de repente começa a ir mal, isso não existe. Algo está acontecendo, precisa investigar. E a outra coisa é a própria questão do lazer e da vida social, assim. Então, eu amava tocar violão, né? Assim, me tira tudo, mas não tira o meu violão. Aí o violão começa a empoeirar, alguma coisa está errada, né? Passava
o fim de semana inteiro com os amigos, tal, não saía né? Não saía da piscina com os amigos o dia inteiro, tinha que brigar para vir jantar. Se passa a ficar fechado dentro do quarto, alguma coisa está errada, né? Então, acho que esses são os dois principais sinais de alarme para jovem. O resto vem depois ou é mais difícil de perceber. Uma coisa que acontece bastante, e foi aquela conversa que a gente teve outro dia, até alguém fez uma perguntinha aqui para mim, assim, psoríase tem cura? Eu vejo muita gente falar assim, psoríase não tem cura, e eu acho que é uma frase tão complicada, tão desanimadora, que parece que não tem tratamento, e está muito longe disso. Eu não conheço nenhum colega nosso que vai tratar diabetes, pressão alta, e que a primeira coisa que o médico fala é, diabetes não tem cura, ou pressão não tem cura. Não, você vai lá dar o remédio, trata, continua, equilibrou, tá tudo bem? Legal, volta de tantos em tantos tempos. E um dos problemas que eu vejo, que assim, como é um problema crônico, às vezes por ansiedade nossa, no médico, às vezes a gente tem lá tudo que tem que fazer, né? Então, tem que perder peso, tem que parar de fumar, tem que controlar o álcool, tem que melhorar o estilo de vida, tem que investigar o coração, tratar o colesterol, tomar esse remédio, fazer essa injeção, né? E não dá para você passar tudo isso para o paciente numa só vez. Como é que é a tua visão em relação à doença crônica? Porque muitas vezes eu vejo que a gente, médico, tem, por ansiedade, dificuldade de priorizar. E às vezes até perde o paciente, né? Sim, na psiquiatria, a maioria dos casos a gente vai tratar, vai melhorar e depois de um tempo vai tirar o remédio e a pessoa vai ficar bem. Mas tem bastante caso que é crônico, né, que a gente não tira o remédio, bastante caso que depois de um tempo pode voltar a doença. Então tem bastante, na psiquiatria tem bastante dos dois, né. No primeiro momento de tratamento, é claro que algumas pessoas querem saber, né, chega na primeira consulta, quero saber, eu vou ter que tratar para o resto da vida ou não, né, já chega com essa pergunta. Mas a minoria das pessoas, a maioria das pessoas quando chega na primeira consulta, ela tá mal e ela quer ficar boa. E eu acho que faz todo sentido o médico comprar essa urgência da pessoa, né? Inclusive, é muito comum eu entrar em contato com o paciente, eu tomar a iniciativa de entrar em contato com o paciente entre a primeira e a segunda consulta para perguntar se ele está melhorando, mesmo que a pessoa não me acesse, porque isso é importante. É importante para mim me certificar de que entre a primeira e a segunda consulta o cara melhore, o cara não volta na segunda consulta, não melhorei nada. Não gosto que isso aconteça. Então, na primeira consulta, eu foco muito em fazer o cara parar de sofrer aquilo que ele está sofrendo, dele melhorar. Aí depois que o cara tá bem, aí eu vou encher o saco dele, né? Você tá fazendo atividade física, você não tá se alimentando direito, você não tá, né? Mas na primeira consulta, o cara mauzão ali, eu vou ficar falando que você tá comendo errado. Eu não acho que é assim que as coisas funcionam, né? E eu tenho muita atitude de sentar a pessoa na mesa e compartilhar mesmo, assim, o tratamento fala, vamos fazer isso aqui junto, né? Porque, não sei, eu tenho uma impressão assim, às vezes, eu tenho certeza que você já ouviu isso muito também, de médico pôr a culpa no paciente. Não, também, o paciente, não, meu. Ele tá vindo pedir sua ajuda ele, cara. Né? Ele tem as limitações dele, você também tem as suas. Isso é uma coisa que me causa um pouquinho de coceira em mim, né? Quando eu vejo algum colega dando bronquinha no paciente, eu falo, putz, para mim não faz muito sentido. Por mais que você ajude a conduzir algumas coisas, e entendendo as limitações
suas e do paciente, eu acho que não faz sentido nenhum. Inclusive, essa história de procurar culpa, olha, esse já é geralmente um grande fardo, né? Que é um mecanismo natural de defesa do paciente. Nos casos de pele, é muito comum ele procurar culpa. Então, teve alguém que perguntou aqui, a psoríase é psicossomática? Putz, tem muitos estudos mostrando que, assim, antes de pioras grandes de psoríase, é muito comum um evento psicossomático, um evento psicológico maior. Mas, assim, isso é o que puxa o gatilho, ela tem que ter todo um arcabouço. Mas não é culpa sua, não é culpa sua. Né? Não é culpa sua que o seu chefe pegou no seu pé naquela semana, não é culpa sua que o seu cachorro morreu, não é culpa sua que bateu no seu carro, né? Até o psiquiatra, se bater no meu carro, eu vou falar, puta merda, bateu no meu carro. Né? Todo mundo fica estressado. E você sabe que de vez em quando a gente ouve isso, né? Tipo, é só você não se estressar. Uma pessoa que tem uma habilidade de humor, quando ouve isso, e aí? Dá vontade de... desganar, né? Então, não dá. Estresse faz parte da vida, normal, né? Pode ser um desencadeante, mas não quer dizer que porque você tem psoríase, você tem que virar o Buda na montanha, né? Aliás, eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar, então, Wagner, o que quem tem psoríase não pode fazer de jeito nenhum, assim, proibido? Proibido, cara? Sumindo do mundo, tomando remédio. Porque isso a gente tem alguns problemas. Então, tem muito paciente que, às vezes, começa um tratamento, seja ele um creme, uma pomada, ou um remédio que ele compra na farmácia, fica melhor e some tomando esse remédio. E dentro desses remédios, tem remédios que têm potenciais muito graves. Corticoide crônico, metotrexate crônico, e de vez em quando a gente vê algumas tragédias por uso crônico de medicações que você compra na farmácia, é barato, está no balcão, inadvertido. A outra coisa que é um grande problema do cara sumir é que, assim, existe uma associação. A psoríase, apesar da grande manifestação ser a pele, ela tem hoje um entendimento de doença sistêmica. Inclusive, até pro Renato, hoje tem muita gente estudando psoríase cerebral, manifestações orgânicas cerebrais de psoríase. Então, eu brinco que eu estou vendo a ponta do iceberg, que geralmente é o primeiro. Eu estou no camarote, uma posição muito privilegiada. E uma das associações das mais conhecidas, que é a artrite da psoríase, ela normalmente é precedida pelas lesões de pele por 7 anos. E você fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, muitas vezes você impede esse paciente de evoluir com uma deformidade articular, uma perda de movimentação, com dor crônica, chance de evento cardiovascular. Assim, trate direito, não suma e procure alguém que trate direito essa psoríase. Que na jornada do paciente da psoríase, o que as pessoas me trazem é o seguinte: ele sabe que tem psoríase. E normalmente eles chegam aqui falando assim, eu tenho psoríase há 10, 15, 20 anos e já fiz de tudo e não melhora. E hoje, com os recursos que a gente tem novos, olha, hoje eu acompanho em torno de 1.300, 1.400 pacientes com psoríase. Eu não tenho nenhum que eu não tenha opções para tratar. Eu tenho gente que não tá muito bem, eu preciso mudar, que vai mudar. E mesmo aquele que esgotou as opções atuais e fala, calma, espera um pouquinho que daqui a 6 meses vai entrar mais uma. Então, assim, o que não pode fazer? Abandonar o tratamento. Saúde mental é assim também. Hoje em dia, quando a gente está falando, né, de paciente que não dá para tirar a medicação, ou que tenta tirar a medicação, não dá certo, tem que reintroduzir, às vezes, cada vez mais, quando esses pacientes têm me perguntado assim, doutor, eu vou tomar um remédio pro resto da vida, cada vez mais a minha resposta não tem sido sim, e cada vez mais a minha resposta tem sido a gente não sabe. Em 2020, você não pode parar de tomar esse remédio, porque senão sua doença vai voltar. Em 2030, não sei. Porque cada vez mais as terapias estão evoluindo de um jeito que, com certeza, muitas das doenças que hoje a gente não consegue suspender a medicação, daqui a uns anos vai chegar um tratamento que vai permitir.
Então, cada vez mais a minha resposta tem sido não sei, né? E com certeza com a dermatologia isso também é verdade. Né? É gostoso estar vivendo uma revolução dentro da minha área, fazer o paralelo na minha área. Na minha área o que está aparecendo é o seguinte, o algoritmo que a gente tem para a psoríase, ele está sendo ajustado. Então a gente estava guardando os melhores remédios para os casos graves e refratários para dar por último. E a gente está entendendo que se você usa esses melhores remédios antes, pouco tempo de doença, o resultado é melhor. Legal. A gente não sabe o quanto tempo a gente vai precisar tratar, mas as células de memória, que é o que perpetua a inflamação, você está vendo que você diminui essas células de memória se você trata precoce. E é uma mudança completamente da lógica, né? Você deixa o tiro de canhão para o final. Fala, não, quando começou a dar uma desregulada, dá o tiro de canhão, porque daí funciona melhor. E o sol? Como é que o sol, a exposição à luz solar entra nessa lógica de tratamento? Em todos os estudos de epidemiologia de psoríase, de quantas pessoas têm psoríase, os locais de praia que pega mais sol, você tem menos gente com psoríase. E a psoríase tem uma marca muito comum. Assim, é muito menos comum lesão em área que pega muita luz do sol. Rosto, mãos, ela é menos comum, não quer dizer que não tenha. E isso a gente aprendeu, e já faz bastante tempo que a gente usa uma forma de sol enlatado, que é a fototerapia. Então, assim, o sol, ele melhora a psoríase na enorme maioria dos casos, e a gente usa até um solzinho artificial com sessões controladas para tratar a psoríase. Na lesão? Eu tomo um banho de sol. A cabine que eu uso no meu centro é uma cabine de 42 lâmpadas, que a pessoa entra lá praticamente sem roupa, bota a mãozinha lá e fica tomando sol, que só protege os olhos. Porque o que eu vejo de pessoas que têm psoríase é que a tendência é esconder, né, a lesão. Então, é meio paradoxal, porque assim, normalmente, a maior parte das lesões são em áreas extensoras, né, onde a pele estica, então cotovelo, joelho, costas, e de repente a coisa começa a sair, e a pessoa começa a se esconder. Quando ela começa a se esconder, muitas vezes o lugar que estava acostumado a pegar a luz, para de pegar a luz e aumenta. Então, exatamente. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Você idealmente gostaria de expor, mas a pessoa, como mecanismo de defesa dela, acaba escondendo aquelas lesões. Então, se a gente for mudar a nossa vida em função das pessoas estúpidas, vai ficar difícil viver. Então, eu acho que quem tem psoríase se beneficia de não esperar as pessoas deixarem de ser estúpidas e sair de casa e viver a vida e botar uma regata e ir na praia, porque sem querer desmerecer a dor de ninguém, mas ao mesmo tempo, assim, se a gente for esperar as pessoas preconceituosas, tacanhas, desaparecerem, a gente vai esperar sentado, né? Então, a melhor coisa é a gente... O que você está falando faz muito sentido. Idealmente, aquela coisa, puxa, a gente gosta quando a pessoa ela não depende dos outros para viver a própria vida. E isso é uma estatura muito alta. Agora, tem uma frase que explica um pouquinho do que o paciente com psoríase sente. Que é assim, o paciente com câncer, em geral, ele gera uma sensação, um sentimento nos outros de condolência, de solidariedade, de compaixão. A lesão de pele, eu acho que ela entra naqueles mecanismos lá, bem da tua área, subconscientes de defesa, que gera, às vezes, repulsa, que é o que os pacientes trazem. Então, e não só isso. Culturalmente, a gente associa, isso tá sendo desconstruído, né? Mas isso ainda existe. Culturalmente, a gente associa o belo com o bom e o feio com o ruim.
Então, os heróis das histórias são belos e os vilões são feios, né? Isso está sendo desconstruído, mas isso ainda existe. Recentemente, houve um remake de um filme clássico chamado, se eu não me engano, se alguém quiser me corrigir aqui, me corrija, acho que é Convenção das Bruxas, com a Anne Hathaway, acho. A mocinha do Diabo Veste Prada. E ela faz a bruxa, né, a principal do filme. E aí, esse remake que foi lançado esse ano, foi duramente criticado exatamente por causa disso. Porque eles reeditaram um conceito que, para a época, ok, as bruxas são feias, né? Mas para hoje não faz sentido, assim, porque feio então ela é má, e inclusive as bruxas elas tinham deformidades nas mãos e nos pés, né? E aí foi visto como grosseiramente preconceituoso. Então quer dizer que quem tem uma deformidade ou quem tem alguma limitação física é porque é mal, né? Então culturalmente a gente está desconstruindo isso também. A psoríase, tem uma menina que escreveu aqui que ela tem lúpus e psoríase nos pés, né? Tem essas formas que funcionalmente são muito mais impactantes na psoríase, que são as palmoplantares e as anogenitais, né? Causam fissuras, né? E até aproveitando que tem um remédio que a gente usa para psoríase que está para ser aprovado para lúpus, então tem novidade para isso também. O que você está falando, Renato, faz todo sentido. Eu acho que é aquele sentimento que a gente tem bem lá embaixo, subconsciente, de você pegar uma fruta, é o nojinho, aquele que te protege de uma coisa estragada. Eu acho que é um pouco dessa sensação. Muitas vezes, quando a gente vai falar de psoríase em aula, eu boto até um texto bíblico que ele fala lá dos Levíticos, da descrição da lepra. E quando você lê melhor a descrição, não é lepra. Aquilo ali provavelmente é descrição de psoríase. E lá nesse capítulo lá do Antigo Testamento, eles falam assim, se você tiver essa mancha que descama na cabeça, branca e tal, então a pessoa é impura. E você deve rasgar a roupa e expulsá-la do acampamento, gritando impuro, impuro, impuro. E o problema é que eu acho que inconscientemente, muitas vezes é o que acontece ainda hoje. Essa sensação que, assim, ela senta num banco do ônibus, a pessoa do lado levanta e sai. Ou ela está na academia, na piscina, vem alguém e fala assim, sai daqui. E às vezes eu acho que é um mecanismo tão subliminar que não é assim, isso é contagioso. Porque isso acontece, por exemplo, com menina com acne. E todo mundo, em geral, sabe que a acne não passa de um para o outro. Mas o fardo social é isso. Gera uma sensação inconsciente em quem não consegue mexer nisso e digerir isso, que se afasta. Que é um grande fardo para o paciente psoriático. Eu já cheguei a ouvir frases assim, eu preferia que fosse AIDS, porque a AIDS ninguém vê. Né? Então, a doença dela, o defeito dela, talvez isso também tenha um impacto muito na sua área. Ele está exposto, ele está aberto, ele está ali. Todo mundo vê. Então, mas é a maior dor do mundo, Wagner. A questão, o que é importante o paciente entender é que a dor dele é a maior dor do mundo. E tudo bem. E tudo bem. Os seus pacientes falam para você que o maior desejo deles é que eles tivessem uma doença que não dá para ver. Os meus pacientes dizem para mim que o maior desejo deles é que as outras pessoas pudessem ver a doença deles. Porque elas não veem, então elas não acreditam. Elas viram por uma pessoa que está cogitando seriamente se matar, porque o cérebro dela está doente, viram e falam assim, tenha fé, tenha coragem, tenha força de vontade. Né? A pessoa está deprimida,
cogitando suicídio, porque o cérebro dela está doente, e ainda tem gente falando para ela que ela está daquele jeito por falta de fé, por falta de força de vontade. Um bom português, ó que merda. Pior dor do mundo. É a pior dor do mundo, é a minha. Então, o que a gente tem que fazer é realmente acreditar que aquela dor é a maior dor do mundo e ajudar aquela pessoa a superar essa dor, né? Porque senão eu não saio disso, né? Então assim, não, vamos lá, nós vamos tratar isso e você vai melhorar e, em última instância, é o que para mim é fácil falar porque eu sou psiquiatra, né? Então, para mim é fácil falar assim, eu falo isso para os meus pacientes, o primeiro objetivo do teu tratamento é fazer sua depressão desaparecer. Mas isso é completamente inútil se isso não te permite ser feliz, né? O final dessa história tem que ser você ser feliz, né? Mas isso não aplica só para psiquiatria, isso aplica para qualquer especialidade, né? O cara vai tratar um câncer, fazer quimioterapia, o diabo 4, porque no final ele quer voltar à vida dele e ser feliz. Então, para a psoríase é a mesma coisa. Assim, vai tratar a psoríase, vai lá no Wagner, toma os remédios, faz o tratamento, mas lembra que você está fazendo tudo isso para ser feliz, né? E o único dia da sua vida que você tem que ser feliz, você não pode abrir mão, é hoje. Porque é o único dia da vida que é possível ser feliz, é hoje. Então nunca deixa para amanhã, né? Problema sempre vai ter, né? Dificuldade sempre vai ter, dor sempre vai ter, e a minha dor sempre vai ser a maior dor do mundo. Ainda assim, eu tenho que achar um jeito de ser feliz. Eu costumo explicar para as pessoas que só tem 2 lugares para você colocar sua felicidade: dentro de você ou fora de você. Só tem esses 2 lugares. Se você coloca a sua felicidade fora de você, a vantagem de fazer isso é que ela pode ser perfeita, ela pode ser idealizada. Falar, minha felicidade está lá no emprego novo. Na hora que eu for promovido, minha vida vai ser perfeita. Na hora que eu tiver $1 milhão, minha vida vai ser perfeita. Eu coloco lá fora, né? E aí aí, beleza. Felicidade ideal existe, ela tá ali. Às vezes é ao meu alcance até. Eu sei como é que eu posso fazer para chegar lá. Qual que é o problema disso? É que ela nunca vai estar dentro de mim. Nunca. Se eu ganhar $1 milhão, eu vou ficar muito alegre, muito contente, mas eu não vou atingir a felicidade perfeita. Nem se eu conseguir aquele emprego, nem se eu conseguir aquele relacionamento, não vai rolar, né? A gente vê isso muito com celebridades, né? Anos atrás, antes de trabalhar com saúde mental, quando eu vi uma pessoa muito famosa, um ator de Hollywood, né, alguém com uma projeção social muito bacana, assim, infeliz, deprimido, se envolvendo com droga, estragando a própria vida, eu pensava assim, nossa, que pessoa burra, né? Tem tudo na mão, joga tudo fora, né? Que pessoa burra. E aí, com o passar do tempo, estudando saúde mental, eu percebi como é fácil se embananar, né? Porque você projeta, não, se quando eu for famoso, minha vida vai ser perfeita, né? E óbvio que isso não vai acontecer. O outro lugar para você colocar sua felicidade é dentro de você. Qual que é a vantagem disso? Aliás, qual que é a desvantagem disso? É que ela nunca vai ser perfeita, porque eu sou imperfeito. Então, a felicidade está dentro de mim, ela nunca vai ser perfeita. Ela vai sempre ser tão imperfeita quanto eu sou, né? Mas qual que é a vantagem disso? É que ela está sempre comigo. Eu, claro que vou ficar triste se eu perder emprego, se eu bater o carro, se meu cachorro morrer, é claro que eu vou ficar triste. Se eu tomar um pé na bunda, eu vou ficar triste. Mas eu não vou ser infeliz.
porque coisas boas e ruins acontecem na vida de todo mundo. Inclusive ter psoríase. Puxa, que legal. Hoje você está especialmente inspirado, poético. Agradeço muito uma pessoa certa. Esse é o meu dia a dia. Esse é o meu trabalho. Eu lido muito com a vida e com a morte, né? Então, a gente tem que psiquiatra é um cara que é um médico que trata do cérebro, mas ele tem que filosofar um pouco. Sim, eu estou especialmente adorando conversar de um ponto de vista diferente do meu, que a gente às vezes fica dentro da nossa caixinha e não tem essa visibilidade toda. Então, uma das coisas para as pessoas que têm psoríase refletirem é exatamente isso. Como você quer que as pessoas te enxerguem? Você quer que as pessoas te enxerguem pela sua pele? Ou você quer que as pessoas te enxerguem por quem você é? Muitas vezes a atividade da doença vai mostrar quem que é bacana, quem das pessoas com quem você convive é bacana e quem é babaca. Né? Quem que vai te tratar com carinho e quem vai te tratar com nojinho. Né? E óbvio, quem trata com nojinho é babaca, não tem outra explicação. Né? O que você está falando faz todo sentido com o mundo dos ideais. E até essa separação muito bonita, muito poética que você fez entre alegria e felicidade, né? Com essa leveza que te é peculiar, que eu já conheço há bastante tempo. E o familiar que tem um paciente desse? Porque uma das coisas que acontece, não sei se é impressão minha, que às vezes tem uns pacientes que, como se não tivesse amadurecido para ele tratar. Eu não sei se a doença faz parte da dinâmica de vida dele. Eu não sei se às vezes aquilo já está lá há tanto tempo que às vezes ele vem, pede ajuda, procura ajuda, você vê que ele te expõe que aquilo atrapalha, mas ele não dá o primeiro passo. E como se ele não quisesse melhorar. Você deve lembrar, na época que... É bom que a gente estudou junto, você vai lembrar na época que a gente, estudando clínica médica lá, a gente fazia promoção de saúde, e uma das coisas que a gente fazia promoção de saúde lá nos polos clínicas era tabagismo, né? A gente atendeu o pessoal que era tabagista e a gente ia ajudar o pessoal a parar de fumar. E uma das coisas que mais frustrava quando a gente ajudava o pessoal a parar de fumar era quando o cara sabia que fumar faz mal, sabia que ele tinha que parar de fumar, mas ele não queria parar de fumar. E a gente falava assim, ele está na fase pré-contemplativa, né? O que assim, é um jeito muito sutil de falar assim, o cara não está nem aí. Né? Mas a coisa depois, com a experiência clínica, você vê a importância desse conceito da fase pré-contemplativa. Qual é a função do profissional de saúde no atendimento do paciente que está em fase pré-contemplativa? É plantar uma semente. Planta a semente. Planta ali. Na hora que chover, a sementinha vai brotar. Né? Então, eu me lembro de um caso que aconteceu no ambulatório da clínica médica lá no Hospital das Clínicas. Não aconteceu comigo, eu vi isso acontecer com outra pessoa. A pessoa estava numa campanha lá anti-tabagismo e a pessoa estava com jaleco com um pin, né, com um bottom de proibido fumar, né? E o médico atendeu o paciente que fumava, não falou nada, e o paciente ficou tão impactado com o bottom que ele, naquele mesmo dia, ele chegou em casa e jogou o máximo no lixo, falou, eu não fumo mais, né? E ele teve essa reação, e na consulta seguinte ele voltou na consulta e contou para o médico, doutor, parei de fumar. Ele, nossa, parabéns, o que aconteceu? Ele falou,
foi o senhor. E ele não tinha falado nada, ele só tinha usado bota, né? Plantou a sementinha. Esse foi quase homeopático, né? Mínimos estímulos, máximos efeitos. Mas você vê o que é o símbolo? É o símbolo. E como que a gente aumenta o engajamento do paciente? Na condição do familiar, o que o familiar pode fazer? Aquela coisa, se ele olha, identifica um problema, às vezes a mãe, o pai tem a criança em casa, o adolescente, ou o parceiro, e aí, como é que a gente aumenta o engajamento da pessoa? Principalmente no jovem, é trabalhar a autoestima, né? Mas também no parceiro, porque quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica assim meio por baixo, entendeu? Então o cônjuge, uma das coisas que o cônjuge pode fazer é lembrar o paciente das suas qualidades, assim, falar, pô, eu te amo tanto, quando eu te conheci, eu te achei o cara mais foda do mundo, porque você é super inteligente, você é uma pessoa divertidíssima, quando você fala, todo mundo para escutar, no trabalho, todo mundo olha para você com admiração, e eu tô vendo que essa doença de pele tá fazendo você esquecer dessas coisas, de quão incrível você é. Mesma coisa para a mulher, né? Poxa, quando eu te conheci, qualquer lugar que você entrava, você iluminava o lugar, todo mundo olhava para você, até hoje, todos os seus amigos, quando tem um problema, ligam para você, você é a melhor escuta, você é a pessoa que sempre tem um conselho legal para dar, você é uma pessoa tão inteligente, você é uma pessoa tão incrível, e você está esquecendo disso por causa dessa doença de pele. Então, muitas vezes, a pessoa que está mais próxima, que está do lado, o cônjuge pode lembrar disso, né? Porque pega muito na autoestima. E aí, quando a autoestima baixa, ninguém se cuida. Ó, quem está vendo aí a live, se você está com a autoestima para baixo, se cuide. Não espere sua autoestima estar boa para você se cuidar. Autoestima, a palavra já quer dizer isso. Autoestima é igual a autocuidado. Se gostar, quem ama cuida. Se gostar é igual a se cuidar. As mulheres sabem disso melhor do que a gente, viu, Wagner? O homem, quando toma um pé na bunda, ele vai pro boteco encher a cara, vomita, fica uma porcaria. A mulher, quando toma um pé na bunda, troca o cabelo, pinta a unha, compra roupa nova, compra sapato, autoindulgência. O homem, quando olha esse comportamento da mulher, fala, que coisa mais superficial. Não é. Isso é símbolo, é símbolo. É um símbolo. Eu tomei um pão na bunda, mas eu me amo, então eu vou lá e vou me dar um agrado. O agrado é o símbolo. O importante não é o cabelo, o importante é o meu amor por mim mesmo. Puxa, gostei disso. Então, além do familiar focar na virtude e na autoestima, a própria pessoa lembrar desse lado de amor próprio, focando as virtudes que ela tem para fazer disso um porto seguro, talvez. Eu me amo, então eu me cuido. Um existe sem o outro. Eu me amo, então eu me cuido. E isso inclui tratar a minha doença. Se eu for inverter, se eu só for me amar na hora em que as outras pessoas me aceitarem, que amor é esse? Se eu só for me tratar na hora que... Se eu só for me gostar na hora que minha pele estiver de uma determinada forma, que amor é esse? Você aceitaria se relacionar com alguém que fala, eu te amo só quando você não está em atividade da psoríase? Que amor é esse? Então não faça isso com você mesmo. Puxa, E em relação a um aspecto que é muito comum, e eu não sei se é causa ou consequência, no perfil dos pacientes com psoríase, tem um traço muito comum de ansiedade. Renato, como é que você aborda ansiedade? Lógico, tem os mais variados graus, e aí é a tua expertise. Eu falo uma coisa aos meus pacientes que eles odeiam, e quem estiver ouvindo aqui, pode escrever aí nos comentários, Renato, te odeio.
Porque assim, abraça a sua ansiedade é sua, pega na mão dela, assim, abraça, deixa ela bem perto de você. E os pacientes me olham com uma cara assim de ódio. Mas eu estou falando porque é verdade. Assim, o que eu quero dizer com isso? A ansiedade, ela é um monstrinho. E quanto mais se alimentar esse monstrinho, maior ele fica. Então o que você tem que fazer com o monstrinho? Você tem que matar ele de fome. Quando você não alimenta, ele vai emagrecendo, até que ele fica pequeno, vai desidratando ele. E como é que eu faço isso? Eu não obedeço à minha ansiedade. A minha ansiedade vem, me enche o saco e eu falo, senta aqui do meu lado, senta aqui que eu estou assistindo um filme. Entendeu? Eu não tento me livrar. Por que as pessoas obedecem o pensamento ansioso? Para se livrar, né? Só que o que acontece? É um monstrinho. Você dá a comida para ele, ele acalma. Daqui a pouco ele está maior e com mais fome, né? Então você tem que matar ele de fome. É desconfortável se expor à ansiedade e não obedecê-la? Super desconfortável. Qual que é o termômetro disso? Eu falo, exposição, o nome técnico é exposição com prevenção de resposta, é o nome técnico. Exposição com prevenção de resposta tem que ser desconfortável, mas não sofrimento, né? Esse é o limite, né? Então, aí, claro, cada um vai ter um aspecto em que é mais ansioso, mas isso serve para tudo, para ansiedade social, para ansiedade de performance, para ansiedade de qualquer natureza, né? Então, não, eu sou muito ansioso, eu tenho que ficar checando toda hora a mensagem. Tudo bem, então você fala assim, ó, eu vou checar tal horário. Então, tá bom. Até tal horário, o que eu vou fazer? Eu vou sentar eu aqui, minha ansiedade, aqui, sentado, abraçadinhos, né? Eu vou sentir minha ansiedade e não vou obedecer. Eu vou falar, eu sei a ansiedade, você é uma velha companheira, mas dessa vez eu não vou te obedecer. Né? O que vai acontecer com o passar do tempo é que ela vai desidratando e vai ficando cada vez menor. Aí você vai ter um mini mascote, mini ansiedade. Então, isso, mas a primeira coisa é tê-la consciente, concorda? E quando essa ansiedade gera a parte alimentar, lógico, não estou falando de uma compulsão, mas assim, você vê que muito ganho de peso é ansiedade. Sim. Que é um perfil muito comum no paciente psoriático. Sim, sim. Aí, cara, não foge, claro, tem várias estratégias, mas não foge de um bom acompanhamento nutricional e não foge de atividade física, né? Assim, um bom acompanhamento nutricional é indispensável. Esquece, você não vai conseguir se alimentar direito sem estar bem assessorado por um bom profissional de nutrição, tá? Porque é complexo, eu estudo muito isso e, é muito complexo e tem que ser customizado para cada pessoa, né? E atividade física todos os dias, né? Você não escova o dente todo dia? Você não toma banho todo dia? Você não dorme todo dia? Atividade física é todo dia também, é todo dia. Eu não estou preocupado, eu falo isso para você, não estou preocupado qual atividade física você vai fazer, não estou preocupado, posso fazer uma caminhada? Pode. Posso andar de bicicleta? Pode fazer o que você quiser, posso dançar? Pode. Não estou preocupado com a atividade física, mas tem que fazer todo dia. Com a única ressalva de, se você fizer a mesma atividade física, um dia da semana, varia a atividade física para poupar articulação, né? Eu corro 7 dias por semana. Não, nada para poupar o joelho, né? Mas tem que fazer atividade física todo dia. Não estou preocupado nem com a intensidade e nem com a duração. Depois que o bichinho te morder e você estiver dando uma volta no quarteirão todo dia, há 3 meses, você vai falar, já que eu estou dando uma, eu vou dar 2. E aí você vai desenvolvendo duração e desenvolvendo intensidade. Mas primeiro, frequência. E aí, isso melhora a saúde mental? Totalmente. Já que estamos falando disso, 5 pilares
do Dr. Renato Mancini, que meu paciente já está aqui, ó, não aguenta mais ouvir os 5 pilares. Mas eu falei isso lá no começo da quarentena, hein? Eu falei pro pessoal, não muda a rotina que vocês vão ficar mal. Entrou por aqui, saiu por aqui. Aí os caras lá, 3 meses depois, 10 quilos a mais. Falei, avisei. Sono, alimentação, vida social e lazer, atividade física e saúde e trabalho. Esses são os 5 pilares do bem-estar. As 5 bolinhas que a gente tem que estar constantemente fazendo malabarismo. Se não tiver equilibrado esses 5 fatores, esquece bem-estar. E aí a gente está falando de psoríase, a gente está falando de qualquer doença. Esquece bem-estar. O cara que não dorme direito, dorme cada dia num horário, dorme com a janela aberta, pegando luz, barulho, enfim, que não dorme direito, esquece. Come tudo errado, porcaria, pula almoço, esquece. Não vai ficar bem. O cara é ansioso, toma café da manhã, vai pro trabalho, passa o dia inteiro, não come nada, jejumzão, só para jantar no final do dia. Esse cara vai fazer uma hipoglicemia, a ansiedade vai lá em cima. Né? Aí ele vem, não, você precisa aumentar o meu remédio. Peraí. Pô. Não, mas para mim é difícil. Meu, leva um iogurte, leva uma fruta. Tem coisa que dá para fazer, tem um monte de coisa que dá para fazer. Né? Sono, alimentação, vida social e lazer. Nem preciso falar, né? Quarentena de coronavírus, muito estressado pra caramba. Né? Tem que ter. Atividade física e saúde. Atividade física é básico. Né? Dá para fazer uma live só para explicar todas as repercussões fisiológicas da atividade física. Vou citar uma só que é relevante na nossa conversa aqui. Tem coisa mais anti-inflamatória do que a atividade física regular? Né? Não tem. O cara está tomando metotrexate, mas não... Né? Pô. Inclusive potencializa o efeito do remédio. Né? E trabalho. Trabalho, o erro mais comum que as pessoas fazem é sobrecarregar de trabalho. Né? Mas tem outras coisas, tipo o cara que odeia o trabalho que faz. Né? O cara tá mal, aí ele vem e fala, pô, Renato, tô mal. Aí a gente conversa e na conversa fala, eu odeio o meu trabalho. Né? Falo, pô, mas você quer ficar bem fazendo 8 horas por dia uma coisa que você odeia? Não é difícil. Né? Então a gente tem que ajudar essa pessoa a transicionar. 5 pilares. Bom, tá batendo aqui 1 hora, eu acho que era o proposto. Gostaria de agradecer todo mundo que veio, todo mundo que passou. Puxa, Gladys deu a sugestão de fazer com a Nutri. Será um enorme prazer isso aí. A Gladys é responsável pelo grupo, pela maior entidade, associação de pacientes aqui do Brasil. Que legal. O Sidney está aí, tem alguns bons amigos. Obrigado para o pessoal que escreveu. Renato, muito obrigado, meu parceiro, meu irmão. Foi muito legal. Espero que tenha contribuído com as perguntas que surgiram numa outra live que foi o que deu a ideia dessa. Que legal. Wagner, eu te agradeço imensamente. Você realmente é meu irmãozão. Tenho uma profunda admiração por você como pessoa e como médico. A gente conhece uma pessoa dando plantão com ela, né? Porque, meu, o cara que é, você dá plantão com o cara, você sabe, não tem como você não saber se ele é bom médico ou não, primeira coisa. Segunda coisa, você aprende a ética daquela pessoa, né? E eu costumo falar isso para os pacientes, o médico nunca é 3 coisas ao mesmo tempo. Ele nunca é excelente médico, ético e gente fina ao mesmo tempo. Toma cuidado. Tem algumas exceções. O Wagner é uma delas. É um cara que é genial médico,
extremamente ético e ele é muito gente fina. Então, é o meu dermato de referência. Então, para os meus pacientes, aí fica a dica, não deixe de seguir o Dr. Wagner, porque vai aprender muito sobre dermatologia, muitas dicas, e a esposa dele, para quem precisa de estética, é uma fofa e manja tudo. Obrigado. Obrigado mesmo, Renato. Você é meu referente de psiquiatria e montou um grupo enorme num consultório pegando toda essa parte de saúde mental, e acho que a gente ainda vai ter muito para conversar. Vários pacientes da Hidradinite, que é uma das outras filhas que eu tenho, já mandaram aqui sugestão, mandaram recado. Quem sabe a gente faz uma outra com esse outro foco. Cara, muito obrigado, gente, e boa noite. Tchau, pessoal.